ser forte e corajoso, porque ele daria às nações, como a história que a gente conhece, por herança ao povo de Israel. E Josué veio com seu exército, destruindo tudo que está ao redor. Foi primeiro tocando as trombetas lá em Jericó, que veio ao chão, depois a cidade de Ai, e tudo ao redor, e a fama do que Deus estava fazendo através de Josué cresceu sobremaneira, trazendo medo ao redor. Algumas tribos ainda tentaram ir contra Josué, convidando esses homens, esses povos, a ir contra. Porém, eles viram a fama, assim como Raabe foi esperta, né? Porque ela sabia do que Deus ia fazer, sabia da fama de Deus, que Deus era grande e que Deus estava fazendo coisas pelo seu povo, tinha tirado o povo do Egito. Então, nessa época também, esses gibeonitas armaram uma cilada. Eles intentaram de forma enganosa contra Israel. O que eles fizeram? Eles pensaram, nossa, vão ser destruídos. Não tem como lutar contra algo que o Deus de Israel já nos entregou na mão deles. Então eles usaram uma estratégia. O que eles fizeram? Eles se vestiram de roupas velhas, de calçados velhos, de pães estragados, coisas estragadas, e eles foram até Israel. Procurou os líderes de Josué e diziam que queria fazer uma aliança com Israel. Então Josué perguntou o que aconteceu. Eles disseram que vieram de uma terra muito distante, que quando saíram da terra deles, que eles tinham roupas novas, que eles tinham pão fresco, que os calçados eram novos. Porém, de tanto andar, de tanto viajar, tudo havia se estragado. E a Bíblia vai nos dizer, lá, se a gente for essa história, está em Josué 9, do versículo 1 ao 27, não precisa colocar que é outra história, é onde está a história desse caso, dos gibeonitas. Então, nessa passagem de Josué 9, do 27, a Bíblia vai contar para a gente que esses homens foram, e Josué reuniu com os príncipes, os líderes, os seus liderados, que tomavam conselho, e pegaram os despojos desses homens, como se fosse do passado, e foram lá consultar, e bastou as roupas velhas, o bom conforto, para convencer Josué de que o povo realmente era de longe e queria uma aliança. Porém, Josué não consultou o Senhor, porque naquela época o Senhor havia dito que não queria aliança com nenhum desses povos ao redor. Aquelas terras, aqueles povos deviam ser exterminados, e todas essas terras seriam herança de Deus para o povo de Israel. Porém, Josué e seus líderes não consultaram ao Senhor. Se passaram 3 dias para eles descobrirem indo tomar as terras, que o povo não estava tão distante assim. Estava a 3 dias de viagem deles. Então Josué e os príncipes ficaram aterrorizados, porém eles haviam feito aliança perante o Senhor. Porque Josué, homem como Moisés, respeitava as alianças, conhecia as alianças de Deus com o seu povo. E aliança é uma coisa muito séria. Aliança sem consultar ao Senhor pode nos trazer muito peso, muita derrota, muitas armadilhas. Como no caso dele, era só ele ter o sacerdote que estava designado para orar ao Senhor, consultar da maneira que se fazia naquela época. Ele não foi, ele acreditou. Porém, ele havia feito uma aliança ao Senhor, e a aliança não se quebra, de não ferir os gibeonitas, de não os maltratar, de não os exterminar, porque eles fizeram perante o Senhor. Então, Josué vai confrontar ele e fala: por que fizesse assim? Porque usou de engano. Aí eles disseram: olha, nós tememos ao Deus de Israel. Eles usou a mesma estratégia de Raabe, Nós tememos o Deus de Israel e sabemos que é Deus forte, que iria nos destruir. Então nós queremos servir vocês com aquilo que sabemos. Somos lenhadores, pegamos armas. Então, nessa aliança, eles foram poupados com vida. Porém, a aliança errada, você sabe o que acontece? Eles ficaram escravos, porque eles... E Josué declara isso para eles: vocês vão cortar lenha, vocês vão servir os príncipes, vocês vão servir o templo, vocês não vão gozar como os filhos de Israel, vão trabalhar sempre. E eles ficaram. Aí a gente vai lendo as histórias da Bíblia, a gente vai ver o período dos juízes, essa aliança, e eles cresceram no meio de Israel, Israel cresceu, veio a morte de Josué, foi vindo os juízes.
que o povo queria um rei, e aí ungiram a Saul, como vocês já conhecem a história, e Saul já era totalmente diferente. Saul não era um homem de alianças, ele quebrava, ele não era um homem segundo o coração de Deus. Ele veio trazendo peso, destruição, e ele era visionário, era aquilo que ele visse, ele tinha dificuldade em aceitar aquilo que Deus falava. Quando a gente vê a história de Saul, todas as ordens que Deus dava, Saul quebrava. E Saul foi aclamado pelo povo, e o Senhor de misericórdia, porque Deus tem compromisso com aqueles que são levantados para conduzir o seu povo. Então Saul quebrou essa aliança e mandou exterminar esse povo, os gibeonitas. Mas entre esses povos, fugiram muitos. Crianças talvez escaparam, a gente não sabe, a Bíblia não entra em detalhes. Aí a gente já vai chegar nessa parte, que agora Saul morre, se passa os tempos, e agora chegou o período de Davi. E diante do período de Davi, a gente sabe que antes de Davi assumir, teve a guerra com o filho dele, aquelas coisas todas que aconteceram. E agora Davi tomou o trono. Davi está no trono. Ele está lá no trono. E o que acontece? Os gibeonitas, Davi vê que a seca e a fome chegou. E está numa situação muito ruim. Porque muitas vezes, quando a gente faz uma aliança, consultar o Senhor é algo muito sério. Muitas vezes nós fazemos uma aliança ou um propósito com o Senhor. São coisas que nunca devemos quebrar. São alianças que nós devemos preservar. Ainda que todos desistam ou você não vê nada, você tem que continuar. Porque a aliança, o Senhor vê. Tanto que a Bíblia diz que é para a gente não jurar ao Senhor se você não tem condição, se você não vai cumprir. Então a falha de Israel foi não consultar ao Senhor. E a falha de Saul foi não respeitar a aliança que já estava posta. Então, um fez a aliança errada, não consultando o Senhor, e o outro quebrou a aliança, porque já havia preparado. Porém, Davi agora estava num momento muito difícil. Ele chama os gibeonitas, ele consulta o Senhor e fala ao Senhor: o que está acontecendo? 3 anos de fome, 3 anos de seca, o que está acontecendo? E o Senhor responde para ele: é por causa dos gibeonitas, por causa de Saul, que derramou sangue inocente. E aí a gente vai dizer assim: vamos pensar, mas Saul está morto. Saul está morto. Como assim? Por causa de Saul, agora o povo tem seca, o povo tem fome, está acontecendo tudo isso. Eu fico meditando em algumas coisas que a gente passa, que acontecem na minha vida, talvez na sua vida, que é lutas, porque provações, a Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições, mas provações que não passam nunca. Você está sempre vivendo a mesma realidade, passa ano, entra anos, você está sempre ou passando por dificuldade, ou está sempre doente, num contexto que nós temos uma palavra de Deus cheia de promessas para a nossa vida, e a gente passa cada perrengue, vai acontecendo as coisas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e aquilo se repete e vira um ciclo, e você não consulta o Senhor, porque toda vez que alguma coisa na nossa vida, na minha vida, na sua vida, estiver demasiadamente trazendo aflição, te trazendo prisão, trazendo dor no seu coração, te trazendo peso, te desanimando, porque tem pessoas que passam pela luta e ficam em Deus, e tem pessoas que endurecem o coração. Então, todas as vezes que isso acontecer com você, você tem que ir até o Senhor e perguntar o porquê. Porque a palavra de Deus diz o quê? Para nós: examine-se, pois o homem a si mesmo. Não vai ser pastor, não vai ser: Fê, olha aqui por mim, tem uma coisa para te contar, o que você acha? Assim, eu não tenho que achar nada, porque examine-se, pois o homem a si mesmo. É você e Deus, é você que tem que ver o que você tem que alinhar, é você que tem que ver o que você está fazendo de errado, ou que você deixou de fazer. Porque o que acontece? A palavra de Deus é cheia de promessas para as nossas vidas, promessas de paz, promessas de prosperidade, promessas de cura, promessas de vencimento, para a gente vencer. Então o que está acontecendo? Que as coisas não acontecem. A Bíblia fala para a gente examinar, e a gente, quando examina, eu e você examina,
e que a gente descobre o que é que está fazendo com que as coisas não fluam na minha, na sua vida, e a gente conserta a bênção dele, pelo menos essa promessa que nós temos, virá a bênção de Deus sobre a sua vida. Então o que acontece? Nessa fome e nessa sede, Davi vai lá e consulta o Senhor, e o Senhor fala isso. E Davi, assim, a Bíblia não fala que ele poderia falar assim: "Ô Senhor, e agora? Como nós vamos fazer? Vamos orar ao Senhor?" A Bíblia diz que ele vai lá, chama os gibeonitas, os líderes dele, e fala assim: "Olha, o que está acontecendo é o versículo anterior, que ele pergunta, o 5. E disseram ao rei, é o outro. Então, ele pergunta o que é que está acontecendo, porque eles estão sofrendo, porque o povo de Israel não está sendo próspero, porque o Senhor já tinha dito a Davi o porquê. Então, os gibeonitas lhe disseram que eles não queriam, porque Davi ainda prometeu: "O que vocês querem?" Imagina, o povo estava sofrendo, eles também estavam, né? E Davi vai e fala assim: "O que vocês querem? Prata, ouro, o que vocês querem?" Porque no reino tinha, para que isso faça. E eles falam: não queremos nada disso. Nós queremos 7 homens da casa de Saul, para que o enforquemos, para que passe essa mágoa, essa raiva, essa vingança. Porque naquela lei também, havia aquela lei que a gente já leu na Bíblia de tabelião, né? Que era olho por olho, dente por dente. O povo ainda estava naquilo ali, não estava muito convertido não, então eles queriam vingança. E foi um pedido bastante macabro, porque Davi, dos filhos dos príncipes, lembram? Tinha um filho de Jonatas, que Davi fez aliança, versículo 7. E Davi havia feito aliança com Jonatas, com esse rapaz, para que ele comesse na mesa do rei, para que ele ficasse no palácio. Então ele estava descartado. Então Davi foi e mandou eles pegarem. Tinha os filhos dos filhos de Saul, 5 que acho que eram netos, né? Filho de. Deixa eu ver, não botei o nome da moça aqui. Deixa eu ver. Era Rispa, e a outra, que tinha 5 filhos, é Meraque. A outra mulher tinha 5 filhos. Rispa tinha 2 filhos. E aí é onde entra aquilo que vai nos ensinar, vai nos fazer refletir um pouco. Rispa. Um pouco da história de Israel, aqui eu contei para vocês entenderem. E agora, essa descoberta, porque Davi manda que pegue os filhos, porque é uma criança, os filhos dessa mulher, que seriam os netos da mulher, que seriam os netos de Saul, que seriam príncipes também, e os filhos de Rispa, que eram filhos Rispa era a concubina de Saul, eram filhos de Saul, e manda os enforcar. Aí é uma parte assim bem difícil. Quem é mãe aqui, quem for pai aqui, vai imaginar essa cena. Que a gente pode pensar assim: meu Deus, Saul é morto, e agora os jovens, os príncipes, vai ser vingado por algo lá no passado, pelo erro de Josué, por não consultar ao Senhor, por um erro de Saul, por não acreditar, por quebrar uma aliança. Aí é onde a gente pensa naquela parte assim: meu Deus, porque algumas coisas também na minha vida não dá certo. Tem gente que fala assim: mas existe uma opção hereditária? Bem, esse caso está bem visível, não está? Dá para entender, né? Porque muitas vezes o pai que foi alcoólatra, que tinha bens, e destruiu tudo na bebida, e às vezes as pessoas ficam passando necessidade porque não tem mais nada. Pessoas que não aproveitaram a vida como deveria, pais que não semearam na vida dos filhos e perderam seus filhos, pais que não criaram seus filhos como deveriam, com amor, com respeito, com dignidade, e tem filhos que nem querem ver os seus pais. E muitas coisas vão acontecendo porque você vai semeando, e isso acontece de geração, vai acontecendo, porque aquele filho que rejeitou seu pai não deixa o seu filho conhecer o avô, aquele avô ressentido fala mal do filho, e vai a geração acontecendo isso, e as pessoas vão se afastando, e o amor vai esfriando, e Satanás vai trabalhando.
E existem essas coisas na família, sim. Por isso que nós temos que buscar ao Senhor e quebrar essas iniquidades. E agora, Rispa, a Bíblia vai nos contar que ela foi assistir os seus filhos serem enforcados, ela e a outra. Porém, Rispa, a Bíblia nos conta que ela permaneceu lá. O que acontece na história de Rispa? Essa permanência de Rispa lá. Outro versículo. E Rispa, ela não se conformou. Todo mundo assistiu a isso e todo mundo foi embora. Inclusive, Merak foi embora também. Ela tinha 5 filhos mortos e ela foi embora. E a Bíblia vai nos contar que Rispa estendeu sobre uma penha, ela fez uma tenda na pedra e permaneceu lá. Enquanto os filhos dela estavam lá, Rispa estava lá. Essa história me lembra o amor de uma mãe, ou o amor de Deus para conosco, que mesmo no sofrimento, você não está só. Rispa representa aquela mulher, ela vai nos ensinar sobre perseverança. Vocês podem observar perseverança, sobre entrega, sobre amor real, um amor que é impossível de medir. Porque, irmãos, imagine seu filho está morto, enforcado, tem que permanecer lá. Porque os gibeonitas não queriam que enterrasse, era para permanecer lá. Então, agora os seus filhos que sem dignidade, o que para esse povo judeu era um trabalho muito difícil. Porque vocês lembram da guerra que houve? Que os judeus estavam trocando 1000 terroristas por corpos de soldados mortos? Porque para eles a vida e a morte têm a mesma dignidade. E a Bíblia vai nos contar que Rispa permanece naquele lugar. A Bíblia vai nos contar que Rispa, ela perdeu as festas, porque quando tudo isso começou, a Bíblia nos conta que é o princípio da cega, quer dizer, o princípio que as pessoas estão em festa. E a Bíblia vai nos contar que ela fica ali dia e noite. Como que é isso, dia e noite? Vocês imaginam, a palavra de Deus diz que durante o dia ela usava esse pano de silica para espantar os animais, os abutres que queriam dilacerar, comer os corpos dos seus filhos. A Bíblia diz que durante a noite ela acendia uma tocha para espantar as bestas feras, e ela permaneceu ali dia e noite. E foi nessa parte que eu precisei orar, que eu bem contei, gente. Uma pessoa que fica dia e noite vigiando, reparando, cuidando de algo que já morreu. O que essa mulher ensina para mim e para você no reino espiritual? O que essa mulher traz para a sua vida no reino espiritual, naquilo que você tem orado, que você tem buscado, que você tem esperado? Qual o desejo no coração dessa mãe para permanecer ali em silêncio? Em silêncio, porque não tinha ninguém lá. Uma oração silenciosa, uma entrega silenciosa, um propósito. O propósito que tinha no coração dela era que os filhos dela fossem enterrados com dignidade. E por causa disso, por causa desse propósito, ela fica. E olha, irmãos, que muitas vezes na nossa vida, a gente começa um propósito de jejum, um propósito de oração, por algo que nós tanto necessitamos, por algo que nós precisamos, por aquilo que nós queremos ser, porque cada um de nós foi chamado com propósito. Você não está aqui para encher banco, você não está aqui simplesmente porque você veio assistir o culto, você está aqui porque você tem um chamado, você tem um propósito e você é lavoura de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que você que colocou a mão no arado, você que serve ao Senhor, você não pode olhar para trás, você tem que andar para frente. E a palavra de Deus vai dizer para você que você precisa perseverar. Essa mulher estava entre cadáveres. Imaginem vocês que corpos lá
nesse local. Esses córregos com certeza começaram a apodrecer, começaram a feder, começaram a ficar insuportável, mas a Bíblia diz que ela estava lá. E muitas vezes na nossa vida tem situação que você dá por perdido. Às vezes é um vício que você tem, às vezes é algo que você não consegue crer que Deus pode fazer, às vezes é a salvação de alguém querido que você quer que seja salvo e você não vê solução. Você fala, eu vou desistir porque isso aí não tem mais jeito, não é bem assim não. Então essa mulher me ensina que na oração, ainda que o céu não se abriu, ainda que Deus não falou, ainda que o Senhor não se moveu, eu não posso parar. Quando eu busco algo, quando eu creio em algo, quando eu tenho um propósito, eu não posso viver de qualquer maneira. Eu tenho que buscar em Deus. Eu tenho que buscar em Deus a cura que eu tanto necessito. Eu tenho que buscar em Deus aquilo que precisa acontecer na minha família. Irmãos, o mundo está ruim. Você não quer chegar no céu e não ver quem você ama ficando aqui. Agora veja bem, uma mãe que foi vigiar corpos de filho morto. E olha, o mais incrível que acontece é que as pessoas podem ter passado por ali. Vocês acreditam que ninguém passou por ali? Onde ela estava? Será que alguém foi levar algum alimento para ela? Porque para perseverar todo esse tempo, alguém levou alguma coisa? Você acha que as pessoas vão dizer, moça, para com isso, deixa aí, já aconteceu, vamos embora, para com isso, vamos embora. Mas a palavra de Deus diz que ela perseverou. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes você pode estar sozinha ou sozinho no teu sonho, sozinho naquilo que você necessita. Talvez ninguém acredita, talvez as pessoas falam para você, para com isso, deixa disso, não vai acontecer. Como disseram para Rispa, mas ela estava alinhada num propósito, ela estava alinhada em um desejo de verem os seus filhos dignos, assim como foi em vida, ser em morte. E agora vai passando o tempo e ela continua ali. E a Bíblia vai nos contar que durante o dia ela usava esse pano e durante a noite ela usava uma tocha. E esse manto que ela usava durante o dia é a resposta que você precisa. Porque durante o dia, na sua vida, enquanto você faz seus afazeres, você deve estar em oração. Você deve estar clamando ao Senhor. Porque a Bíblia diz que você não pode temer seta que voe de dia. Então existem setas que vêm durante o dia sim. Existem setas que vêm para filtrar sua mente, para roubar sua fé, para te trazer tristeza. Oh, irmãos, quando eu vejo essa história, eu penso, Deus, quantas vezes eu vi pessoas que trabalham comigo, que estavam comigo, e que não tinha esperança nenhuma, e que vivia buscando o Senhor de qualquer maneira, e que criticava a gente porque a gente estava orando ou porque estava jejuando. E depois a gente tem que saber que aquela pessoa estava num cemitério vestida de preto, porque enredou por outros caminhos, porque estava buscando outro tipo de vida. Quantos jovens eu vi ingressando na igreja de pequenininho e depois de ver os corpos lá na rua estirado porque a polícia matou. Sabe o que é isso? São pais que desistem de seus filhos, são mães que não oram pelos seus filhos, são mães que não buscam a salvação dos seus filhos, que deixam seus filhos de qualquer maneira, que deixam seus filhos por aí, que não aconselha, que não ora, que não corrige, que não apresenta o amor de Deus. É isso que acontece, porque uma mãe tem um amor grande, e a oração de uma mãe, a oração de um pai, ela faz acontecer, porque o céu se move àqueles que oram, porque Deus é Pai, entende o Pai, porque Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher
que vive uma vida qualquer, que está entregue a vícios que está conduzindo ele no caminho errado. E o que Deus quer é que você creia que Ele pode mudar toda e qualquer situação. Só Deus pode. Deus pode. E você precisa crer que aquilo que você sonha, que aquilo que você busca, às vezes é o seu casamento, você crê, vai acontecer. Porque Deus é fiel, porque Deus restaura, porque Deus transforma e Deus faz. Agora a gente vai aqui ver Rispa, que durante a noite ela tem uma tocha. E muitas vezes você ora sem dormir. Você dorme sem orar. É porque às vezes eu vou dormir e estou orando e eu acordo. Então assim, a gente dorme orando. Então às vezes você vai dormir sem orar. Você nem sabe se você vai amanhecer. E você perde seu tempo às vezes fazendo coisas que não te edificam, fazendo coisas que não te edificam, em coisas que não vai te acrescentar em nada. E você perde tempo porque é uma força espiritual que te prende. Você sabe disso. Quantas vezes você quis orar, você quis jejuar, você quis seguir um cronograma só para ter uma disciplina, e você não consegue, porque você tem tantos afazeres, porque você tem isso, você tem aquilo. Mas e o lugar de Deus? E o lugar daquele que você deve sentar com o Senhor? Sentar, sabe? Sentar com o Senhor é você sentar lá na sua poltrona, no seu cantinho, no seu lugar, no seu monte, subir no seu monte e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu não tenho muito para falar, mas eu quero, Senhor, que o Senhor me encha, que o Senhor faça na minha vida o que for necessário para que eu seja uma tocha nas tuas mãos, para que eu seja, Senhor, equilibrada, para que eu seja equilibrado, para que eu seja alinhado, para que eu viva o teu propósito, para que eu viva a tua vontade, para que nada me abale. Nós estamos vivendo um tempo que tudo nos abala, tudo é um drama. Irmãos, nós não fomos chamados para isso. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para pegar a varada e nem olhar para trás. A palavra diz que nós devemos levar a nossa semente orando e chorando. Está escrito. Está escrito. Está escrito também que haverá um tempo que o Senhor enxugará essas lágrimas. Mas haverá um tempo. Por enquanto você está nessa terra e sua obrigação é clamar. É você acender o seu manto de dia, é você tocar essas aves de rapina, esses maus pensamentos, essas coisas que têm roubado o seu tempo durante o dia. E na noite você acender a tocha da intercessão, a tocha da oração por aquilo que você precisa, por aquilo que você necessita, por aquilo que você quer. E não dê descanso. Não dê descanso, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Não brinque de ser crente. Seja fiel no seu propósito. E agora nós vemos Rispa. Irmãos, nós vemos Rispa ali. E Rispa vai fazendo esse mesmo ritual todos os dias. E eu acredito que agora os seus filhos já não têm mais corpos, só os ossos. Porque a Bíblia diz que foi no começo da seca e terminou quando veio as águas, 5 a 6 meses depois. Quando as águas caíram, foi que aconteceu, que Rispa cessou. Sabe por quê? Porque não sei por quê. Alguém chegou lá no rei e disse: sabe, rei, sabe Rispa, a concubina de Saul, desde aquela época lá, desde os 6 meses atrás lá, que os filhos dela foram enforcados, ela não saiu de lá. De dia e de noite, ela intercede, ela está lá. Ela está lá guardando os ossos agora dos filhos, guardando os seus filhos contra a invasão, contra os bichos, contra as feras. Ela está lá. E a Bíblia vai nos dizer que Saul, que o rei Davi, se compadeceu. A Bíblia vai nos contar que compadeceu. Agora eu pergunto para você: muitas vezes acontece isso na sua vida, por isso que é só para o Senhor, porque o silêncio de Rispa, a Bíblia não fala que ela falou nada, que ela ficou lá, prostrada, lá, de dia e de noite. Mas muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que é o Senhor que vai fazer, é o seu rei que vai fazer, não é mais ninguém. E você fica contando o seu problema para um, contando para outro, esperando solução, adiando a sua bênção, e não conta para aquele que tudo pode resolver.
E o sonho se cumpriu, que o homem foi tirado da prisão. José disse assim: "Ei, quando tiver perante o rei, fala de mim, para que se lembre de mim, fala que eu lhe traduzi esse sonho, que foi ele." E a prisão, quantos anos ele ficou na prisão? Porque não era o tempo de Deus. E às vezes na sua e na minha vida tem o tempo de Deus. E às vezes a gente fica apressado, querendo do nosso jeito, e a gente vai lá e faz pelo nosso jeito. A gente não consulta o Senhor, a gente não espera no Senhor, a gente não espera a permissiva de Deus para acontecer em nossas vidas. E a gente atropela, e a gente vive de qualquer maneira. E a gente até ora um dia, 2 dias, 3 dias, faz até um jejum, mas a gente desiste de esperar. O que eu quero dizer para você nessa noite, que essa palavra falou no meu coração, é que nós não devemos fazer nenhuma aliança errada, porque as alianças erradas, povos que o Senhor não tem para andar conosco, para ficar conosco, não vai dar certo. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que nós devemos perseverar, porque nós temos uma promessa, e o que Deus prometeu para as nossas vidas, o tempo dele vai acontecer com as nossas vidas, com a sua vida nesse tempo, porque o Senhor te chamou para fazer a diferença, e o Senhor tem para você que não desiste, libertação, tem para você graça, porque a graça dele já te alcançou. O fato de você estar aqui nessa noite já foi a graça do Senhor. Quero dizer para você que Saul morreu, mas a consequência do pecado dele ficou. E por causa disso, os jovens tiveram que pagar, e umas mães tiveram que sofrer, e uma mãe ficou intercedendo. Mas a grande bênção é que o rei Saul, o rei Davi, quando ficou sabendo, ele vai lá para os ossos de Saul, de Jonatas, e ele volta e pega os ossos dos filhos dela, e eles são enterrados num velório com dignidade, de acordo com o propósito do coração de Rispa, de acordo com a vontade de Rispa, porque Deus faz o melhor pelos seus, e muitas vezes o melhor milagre que Deus faz em nossas vidas é nos manter de pé, porque Deus a manteve de pé durante toda essa luta. E às vezes Deus está te mantendo de pé e já é um milagre. Deus está te mantendo focado, é um milagre. Deus está te mantendo orando, é um milagre. Você tem jejuado, falado com o Senhor, buscado o Senhor, é um milagre. Então tudo isso é a vontade permissiva de Deus na sua vida. Quero dizer para você que nós temos muitos testemunhos para contar. Nós temos orações respondidas, porque a misericórdia do Senhor alcançou você e a mim, alcançou essa igreja. Nós temos respostas de oração por pessoas que nós oramos. Nós temos resposta de oração por nós mesmos. Nós temos resposta de oração por aquilo que nós precisamos. Quero dizer para você que fortaleza de mente você deve orar e pedir: Senhor, tira da minha vida tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que me foi negado, tudo aquilo que foi rompido, em nome de Jesus. Eu quero que saia da minha vida. É você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você mesmo. Você sabe, porque aquilo que não te traz paz é o Espírito Santo te incomodando. Você não precisa. Hoje eu estava na pregação, o pastor disse: pastor, estou trabalhando num negócio aqui. Se eu acho que é pecado trabalhar nisso aqui, quando você vai perguntar: é pecado fazer isso aqui? Eu acho que já é o Espírito Santo te falando. Passou por você para você não está em paz? Então não é pecado. Porque já é o Espírito Santo te cutucando. Então tem coisas em nossa vida que nós não devemos deixar. Tem coisas em nossas vidas que nós devemos vigiar. E tem coisas na nossa vida que devemos tirar. O Senhor está dizendo para mim e para você: nós devemos usar esse manto de proteção durante o nosso dia, na nossa mente, em quem somos, nas nossas atitudes, nas nossas alianças. E nós devemos usar essa noite na noite para consultar ao Senhor tudo o que queremos fazer. Nós devemos consultar tudo o que queremos fazer, não é tudo mesmo, de um casamento a uma compra de casa, de dar uma cesta básica.
nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor. Sabia? Por quê? Porque a gente acompanha muitas histórias. Tem gente que o Senhor quer fazer a pessoa prosperar, quer fazer a pessoa crescer, e a pessoa fica totalmente dependente. Entendeu? E tem gente que Deus está tratando, porque a Bíblia diz que na descendência do Senhor nunca vi um justo mendigar o pão. Está escrito. Nunca vi um justo mendigar o pão. Se eu estou mendigando, eu devo orar e falar: Senhor, me ajuda, me mostra onde eu tenho que me alinhar, onde eu estou errada, porque eu conserte, para que a tua bênção venha sobre a minha vida, para que a tua prosperidade venha sobre a minha vida, para que a tua cura venha sobre a minha vida. Então, Senhor, eu quero que o meu coração seja uma chama, que eu possa vigiar e que eu possa orar. Porque tem gente que fala assim: ô irmão, ora por mim. Se eu falar assim, não, eu vou orar, eu tenho que orar. Ainda que esteja com sono, ainda que esteja, você tem que orar. Você tem que orar. São coisas que o Senhor permite para nós. São trabalhos que o Senhor te dá. Às vezes você fala assim: eu não sei o que fazer na igreja, todo mundo está fazendo uma coisa, não tem nada para me fazer. Ô irmãos, tem tanta coisa para fazer. Você foi chamado para toda boa obra, a Bíblia diz, toda boa obra. E o Senhor tem colocado graça em você. Tudo que você ouve, tudo que você lê na palavra de Deus é verdade. Tem coisas que vai te confrontar, aí é onde você vai buscar discernimento e se concentrar. Tem coisa que vai te fazer falar: Deus, é para mim essa promessa, e você vai tomar posse, porque tomar posse é: ó Senhor, a tua palavra, ela não volta vazia, ela não mente, porque ela é a verdade. Então, aquela mulher estava num estágio de perseverança, e eu quero te convidar nessa noite a perseverar na comunhão, a perseverar na oração, a perseverar no propósito, a perseverar naquilo que você está buscando, no que você sonha. E se o que você está buscando, irmãos, não for a vontade de Deus, quando você fala: Senhor, eu quero colocar aqui, eu estou pedindo há tanto tempo e não está acontecendo, mas Senhor, eu quero a tua vontade. Talvez não é isso que o Senhor tem para mim. Então põe a tua vontade, porque o Senhor não vai te deixar sofrer, nem ficar frustrado. Irmãos, ela não ficou frustrada. Você entendeu? Porque o que ela queria, o propósito dela, nesses 6 meses de luto, era que os filhos dela fossem enterrados com dignidade, com o rei. E um dia, Deus fez com que alguém falasse ao ouvido do rei, e aquilo desceu ao coração do rei, e o rei fez. Então você persevere, porque um dia o anjo vai falar para o seu Senhor: Pai, olha, tem muito tempo que ela insiste nisso aqui, e o Senhor vai cumprir o desejo do seu coração. A palavra do Senhor está escrito que Ele cumpre o desejo do seu coração. Persevere e aguarde. Vamos ficar de pé? Filhos espirituais, que eles sejam filhos para a glória do Senhor, que eles sejam a igreja de hoje, não do amanhã, que eles tenham princípios e valores na palavra de Deus, que eles não se percam, não percam o ânimo, não percam a fé, que eles sejam homens de valor, que eles sejam filhos valorosos, que você seja exemplo e que seus filhos te dê alegria. Que ninguém aqui teve filho, a palavra de Deus diz assim: vós não tereis filho para perturbação. Vocês já leram isso na Bíblia? E vocês não serão filhos perturbados. E vocês que não têm pai, que vocês não têm mãe, não tem ninguém que interceda por você, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por você, por gemidos inexprimíveis, é nada que você não sabe. O Senhor só te pede uma coisa: persevere. Ainda que você não veja nada, ainda que esteja morto, podre, um bicho querendo comer, persevere, porque o que você está buscando, o Senhor vai dar. No teu poder. Amém?